No episódio do nosso podcast Fala Jovem, um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. Estou aqui com minha amiga Giovana Perantoni. Tudo bom, meu amor? E aí? Na paz? Love you. Muito bem. Hoje o tema da nossa conversinha é a saúde do idoso. Estamos aqui com dois convidados de peso. Estou aqui com minha grande amiga, contemporânea de faculdade, que trabalha com meu pai e disse que ele dá muito trabalho no emprego dele. Beijo, Fernando. No glorioso INSS. Nossa amiga Tarsila Fontes. Tarsila é reumatologista, formada em reumato pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, com residência também em Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Tá bem-vinda. Muito obrigada, meu querido. Tê-la por aqui. Agradeço E demais. estamos também com o glorioso Juliano Silveira, que foi nosso contemporâneo de residência no Onofre Lopes, onde ele fez clínica médica. Ele é especialista em geriatria também pelo HC de São Paulo e tem uma pós-graduação, né, uma pós-residência em cuidados paliativos no Hospital Sírio-Libanês. Juliano, seja bem-vindo. Obrigadão aí, meu contemporâneo, né? Estamos aqui, tamo junto. Agora vamos para a apresentação lá, Giovana Perantoni, né? Vamos contar como é que chegamos aqui. A apresentação da fofoca, perfeito. Tem isso, né? Lógico, sempre tem. Sim, que tem todo como foi que surgiu. Isso, porque Juliano é, assim, uma das maiores marmeladas desse podcast. Porque Juliano é meu brother, é meu compadre. Ele é apenas casado com uma das minhas melhores amigas da vida. Isso. É maravilhosinha, né? Sim. Será que ela vem um dia pra gente fazer um podcast em família? A gente consegue convencer, talvez, tá entendendo? Né? Assim, é um pouco tímido, mas vem. Então, bora. Então, essa marmelada aqui já é esperada há um tempo. Na verdade, assim que a gente começou o podcast, eu tinha um planejamento já de chamar Juliano. E nesse planejamento, para falar da saúde do idoso, como a gente estava conversando aqui, eu tinha convidado um amigo meu, que é professor de educação física, para vir também, só que, como um bom e excelente amigo, não ligou para o meu convite. O famoso cagou e andou. Calma. E aí, sem querer, me encontrei com Tarsila numa festa, num bloquinho pré-carnaval. Eu sozinha, quieto, esperando as minhas amigas voltarem do banheiro. Me aparece Tarsila, eu fiz, amiga, tudo bom? Foi. Amiga, tudo bom? Como é que você tá? Giovana, me chama pro podcast. Eu fiz, oi. Chamar pro podcast? Eu falei, sério? Sério. Aí eu cheguei, André, já sei, vamos chamar as duas pessoas. E a gente disse, estamos sem ideia para o próximo tema. Ela disse, Tarsila quer participar. Vamos, e agora? E Juliana é geriatra. E pronto, saúde do idoso. Pronto. Já tinha topado. Aí, tudo essa marmelada foi sensacional. Maravilha. A primeira pergunta que eu queria deixar para vocês já é de cara. O que é que vocês identificam como sendo, vamos dizer assim, as piores questões envolvidas hoje na saúde do idoso? O que é que mais prejudica a saúde do idoso na população de vocês, na população que vocês atendem no consultório ou no serviço público também? Tatá, como é médica perita federal, ela também lida muito com essa população. E eu queria saber assim, que vocês fizessem uma análise não só em termos, vamos dizer assim, de saúde, mas também em termos sociais, econômicos. Como é que vocês enxergam aí os principais problemas que essa população enfrenta hoje? Tá. Começa pelo geriatra, né? É pelo geriatra. Então vamos. Eu acho assim, Andréa, primeiro queria agradecer estar aqui. Eu acho fenomenal. 2 cirurgiões chamando clínicos. 2 clínicos. Justamente. Maravilhosinho. E assim, cirurgia também atende muito idoso, estão operando pessoas aí com 80 anos, 90 anos de idade. Eu vejo que o maior desafio na questão do idoso que eu atendo são os quadros demenciais. Porque são quadros, a gente está vendo, a expectativa de vida a gente romantiza muito. Acha, vamos viver muito porque é bom. A gente tem que viver muito, mas com qualidade de vida. Então, assim, um grande desafio para o geriatra hoje são as demências. Porque a gente tem um quadro que, além de ser um acometimento do paciente, eu ainda digo mais, que o paciente é quem menos sofre, porque ele vai perdendo essa percepção. Sim. Mas todo o entorno dele é de muito alto. A família adoece muito, né? Perfeito, André. É uma doença que é do coletivo, da família. Então, assim, há um gasto em medicamentos, há um gasto em terapias de reabilitação. Então, como geriatra, se eu fosse eleger uma, seria os quadros demenciais. Engraçado que, do ponto de vista cirúrgico, isso é muito interessante.
A gente já conversou algumas vezes, né? A minha equipe até brinca comigo que eles falam, Giovana, não é possível, você bota algum cartaz na frente do seu consultório falando, atendo idosos. E eu acho que daqui a pouco eu vou ter, se começar uma especialidade de cirurgia geriátrica, eu tô dentro, assim, porque realmente a gente tem que prestar atenção. Do ponto de vista da cirurgia em específico, eu faço algumas cirurgias que não são só com anestesia geral, né? A gente faz uma sedação e a gente precisa prestar atenção, porque alguns pacientes, eles têm uma perda cognitiva importante depois de uma sedação. Então, até o seu anestesista precisa estar muito ciente, porque se já é um paciente que tem algum quadro aí de alguma perda cognitiva, ele vai ter piora no pós-operatório. Então, eu acho que essa conversa também do cirurgião com o geriatra e com o anestesista é muito interessante, porque a gente nota isso no pós-operatório. Além disso, né, a gente tem toda uma repercussão do idoso, tanto pré quanto pós-operatório, tanto numa questão de preparo para a cirurgia, né, do ponto de vista de movimento. E aí cai numa coisa que você acaba falando muito, né? Eu tenho problema no joelho, então eu não posso fazer nada. E aí, faz o quê? Se precisa fazer alguma coisa, né? Então, para o idoso, né, Tatá? Isso aí, na sua área, é um grande desafio. Como é que você faz? Porque tem aquelas questões, né, de limitação de mobilidade, as artroses que vêm com o tempo. Aí que tá. Aí, como é que é o desafio? O grande desafio, para mim, como reumatologista, no atendimento de pacientes mais idosos, é desfazer a crença de que envelhecer com dor e com sofrimento é normal. Perfeito. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes que existe uma diferença muito significativa entre o que é comum e o que é normal. Eu explico para eles da seguinte forma. É comum que haja assaltos ali na Macharanguá, perto do Hospital São Lucas. Mas é normal que haja assalto? É comum porque muitas pessoas envelhecem depois de uma vida inteira de sedentarismo, de obesidade, de maus cuidados alimentares, de estresse crônico, né? De todos os estímulos que a gente tem que dar conta ao longo da vida, casa, filho, companheiro, trabalho, né? Vida social. Então, acaba que depois dos 45, 50 anos, aquela conta vai chegar de alguma forma. E as doenças osteoarticulares, elas são preveníveis até certo ponto. Claro que a gente tem uma influência da genética, como você sabe, mas a genética não é 100% determinante. O estilo de vida que você assume ao longo da sua vida vai ditar, até um certo grau, a forma como você vai envelhecer. O médico disse que eu tenho artrose, eu não posso me agachar. O ortopedista em 75 disse isso para ele, X. Como é que você vai ao banheiro? Você tem que se agachar. Agachar é um ato instintivo. Sim. Em vez de limitar o paciente e dizer, não, você não vai agachar, vamos lhe treinar para agachar com eficiência e com independência. Então, esse desafio de tirar da cabeça do paciente de que ele está fadado a uma velhice desgraçada, digamos assim, é o maior desafio que eu enfrento no meu consultório. E eu vou além, né? Porque eu acho que uma coisa está totalmente interligada à outra. Você, para ter um envelhecimento saudável, você precisa disso, né? Você precisa dessa manutenção, dessa massa magra, do seu movimento, da sua independência. E quando você faz essa manutenção da parte física, você também acaba cuidando do seu cognitivo, né? Então, esse cuidado está totalmente atrelado. Interligado, perfeitamente. Tatá, você acha que tem como, quando você tem um paciente que já vem com essa crença de muito tempo e ele já desenvolveu, justamente por essa falta de prática de atividade física, pelo não uso das articulações, ele já desenvolve aquelas situações de limitação de movimento. Você tem como desenvolver uma estratégia para recuperar? Como é que se faz isso aí? Como é que você aborda esse paciente que já vem de anos aí de imobilidade, de ter escutado isso de colegas? E aí, como é que você tira esse paciente daquela situação para tentar, na verdade, fazer com que ele retome a autonomia dele, volte a fazer atividade física e volte a ter todos os benefícios, por exemplo, que a atividade traduzindo, física. Né? Aquele paciente que todo mundo fala, você não pode mais caminhar, você não pode fazer mais nada, no máximo você pode uma hidroginástica. Isso. E aí, para você botar na cabeça dele de novo que ele tem sim que fazer musculação, que ele tem que fazer alguma coisa, como é que você faz? Realmente porque um CRM falando, um CRM autorizado falando. Para a gente que tem essa mentalidade hoje, e eu digo isso por mim mesmo, porque eu faço atividade física com regularidade hoje, pensando muito... Meu uso fitness. De todos, nós. Pensando muito na minha autonomia no futuro também. A gente sabe que para você ter autonomia, quando chegar
na terceira idade você precisa ter massa muscular, em essência. Então, para a gente, isso hoje é muito claro. Mas como é que você tira isso, não só da cabeça, mas como você traz uma pessoa do ponto de vista físico, fisiológico, para uma situação de atividade onde a autonomia dele possa ser recuperada? Melhorada. O primeiro passo é uma consulta prolongada. A gente não consegue resolver isso numa consulta só, muitas vezes. A consulta reumatológica, tal como a consulta geriátrica, é uma consulta longa. E o paciente ele precisa primeiro ser ouvido. Ele precisa primeiro entender quais são as queixas, as crenças que ele tem, as limitações que ele alega e orientar. Eu sempre peço assim que venha um familiar, alguém que coabita com ele, para também ajudar nesse cuidado. Até porque algumas limitações existem de fato, né? Existem. E a gente tem que entender que, assim, a doença degenerativa articular, ela é uma coisa, o desgaste da cartilagem nem sempre ele tem sintomas. E que é um fenômeno natural do envelhecimento. Sim. Eu não espero ter uma coluna de 30 anos no paciente de 70. Ele vai ter uma coluna de 70 anos. Isso não quer dizer que ele vá ter dor. E aí, nesse sentido, a musculatura periarticular, as estruturas periarticulares, elas precisam estar tonificadas, né? E o que acontece muitas vezes no paciente que envelhece é que ele, como não adquire uma massa muscular adequada ao longo da vida, ele faz a sarcopenia do idoso. Que é a deficiência de massa muscular. E né? para eu desenvolver um movimento, ou seja, o que é a capacidade motora? Juliano sabe, a capacidade motora é a capacidade que eu tenho de executar uma tarefa como pegar essa caneca e tomar água. Isso é uma capacidade motora que eu tenho no meu membro superior direito. Se eu não tenho músculos, essas capacidades motoras, elas diminuem. E falta de músculo dói. Então, é explicar para esses pacientes que é necessário, é fundamental que exista um desenvolvimento de uma massa muscular que, infelizmente, a gente começa a perder com o envelhecimento também, que isso é normal, mas que é treinável a gente conseguir retardar essa perda que acontece a partir dos 40 anos. A coisa mais gratificante que eu tenho na minha vida é tirar um paciente, por exemplo, de um andador, de uma cadeira de rodas. Eu tenho um paciente, inclusive familiar de uma colega nossa, que ela chegou no meu consultório de andador. 65 anos, cheia de crenças limitantes, cheia de pré-julgamentos a respeito de tudo, cheia de eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E hoje ela vai para o consultório de roupa de ginástica. Ah, que maravilha. Ela vai de legging, de camiseta e diz, quando eu sair daqui eu vou treinar. E eu não quero mais ir para aquela academia específica de idosos que você me indicou, porque eu já estou apta a frequentar uma academia de gente jovem. Que legal. Isso não tem preço que pague, não é verdade? Então, assim, esse trabalho é que é importante para a gente, de desfazer essas crenças, isso é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes você não consegue realmente captar esse paciente numa primeira consulta, mas é importante que esse acompanhamento ocorra. É como Tarsila diz, assim, muita gente chega no consultório do geriatra perguntando qual o segredo do envelhecimento bem-sucedido. O que eu tomo? Eu digo, é uma coleção de bons hábitos. E assim, para se ter um bom hábito, uma mudança de postura, você tem que convencer a pessoa idosa aquilo. E tem que respeitar também essa questão de uma biografia. Por exemplo, não adianta eu mandar uma pessoa pedir, conversar, convencê-la a ir para uma natação se ela não gosta de piscina. Não adianta. Eu digo que envelhecer é um planejamento. Então, assim, você tem que conhecer bem o perfil. Para conhecer um perfil, você não conhece em 15 minutos. De jeito nenhum. Você tem que ter consultas em sequência e entender do que ela gosta. Você tem que, assim, explorar as virtudes dela. Eu gosto de academia, beleza, ótimo. Esse daí é o mais tranquilo. Ah, não gosto de nada. Não, tem alguma coisa que você goste. E a partir do que ser uma coisa meio que na inquisição, dizer, vai ter que fazer de todo jeito. Mapear, eu acho que mapear o idoso e convencê-lo. Muitas vezes chegam, o idoso ele é teimoso. Não é teimosia. A gente está diante de uma pessoa que já viveu mais do que a gente. Perfeito. Então ela tem argumentos para contestar algumas coisas se ela não se sentir convencida. Então, eu acho que é isso como Tarsila disse. Eu acho que para a gente conseguir ter sucesso de mudança de hábitos e bons hábitos, a gente tem que conhecer quem está diante da gente. Não há receita de bolo. Na reumatologia, como na cirurgia, como na geriatria, cada paciente tem uma história de vida diferente e tem um comportamento diferente. Você tem que entender o que é que o faz motivar. Vou aproveitar o gancho. Muitas vezes o paciente diz, eu tenho uma formatura do meu neto. Eu digo, faça atividade física que você vai aguentar até o final da festa. Então, você tem que entrar no mundo dele e cativá-lo a mudar esse hábito. Perfeito, perfeito. Bom, nós já não somos mais muito novinhos, né? Eu acho que quando nós somos novos, a gente não pensa muito no envelhecer. Não sei vocês, mas não é algo que não era uma preocupação que passava na minha cabeça. Hoje em dia, né?
já estamos, né, na metade do caminho aí. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo abertamente, não tem problema nenhum, eu não gosto de exercício físico, mas faço, né? Faço porque faço o que tem que ser feito e sempre foi assim. Pra quem A gente não não gosta, precisa- faz até demais, né? Não, mas, enfim, Como um atleta. mais ou menos. Mas você abriu uma caixinha perguntando sobre medos, né? Sim. Eu nem respondi porque eu deixei para responder aqui. Um grande medo que eu tenho é desse envelhecimento não saudável, de ficar mesmo acamada, de ter algum evento neurológico que eu perca mesmo a Independência. noção ou a independência, entendeu? Então, assim, acho que faz parte do medo de muitas pessoas isso aí. E queria saber de você, você, né, como convive muito com isso, né, tem um rol de pacientes aí, você tem uma vida hospitalar muito grande de pacientes que têm limitações cognitivas e motoras muito graves. Que dicas, né, além do exercício físico, você daria do ponto de vista da cabeça mesmo, do ponto de vista mental, assim, que muita gente fala, né, palavra cruzada, faz o quê? Né? O que você normalmente orienta, que você nota que faz diferença, além da atividade física? Se eu só assim, abrir um pequeno parêntese aí nisso que você falou, né, que a gente não se preocupa, realmente a gente não se preocupa com isso até chegar numa certa idade. Para mim, um evento que aconteceu na minha vida que me fez virar essa chave foi os meninos, né? Foi ter meus filhos. Porque assim, a gente quando... nossos pais, eles nos tiveram numa idade muito jovem. Por exemplo, minha mãe me teve com menos de 30 anos. Meu pai também tinha menos de 30 anos quando eu nasci. E essa já não foi a realidade, a minha realidade com meus filhos. Quando eles nasceram, eu já tinha bem mais do que 30 anos, né? E hoje eu tenho 41 e tô com 2 filhos, um de 2, que é o meu caçula, e um de 6. Agora, joga essa sua observação para mim. Olha o meu time, como é que tá na minha preocupação. Tô falando? Aí são outras questões, né? Outras questões. Mas assim, uma coisa que me fez refletir foi, poxa, se eu não trabalhar para ter um envelhecimento com o mínimo de saúde, como é que eu vou ver a evolução desses meninos? Porque assim, na idade que eu tenho hoje, quando meu pai tinha a minha idade, eu já tinha, acho que talvez 12 anos, eu acho, 13, não lembro. A diferença, eu acho mais ou menos essa aí. Então, assim, já estava na adolescência. Eu estou com 2 filhos que estão na fase da infância. Então, assim, eu quero ter a minha autonomia para desfrutar da adolescência deles, da idade jovem, de vê-los, se Deus quiser, se casando, tendo suas profissões, enfim, crescendo na vida e ter isso com autonomia, né? Então, foi uma coisa que me levou a pensar, poxa, como é que eu vou envelhecer? Tá? Por isso que eu procuro já hoje ter essa preocupação. Uma das perguntas que eu até vou fazer para você na sequência da resposta é a partir de que idade a gente dá para o geriatra. O interessante é que vocês falaram uma coisa que eu vou sintetizar numa frase. Assim, o ser humano é inato a escrita de um legado. Você não quer ter dependência porque você quer estar constantemente escrevendo legados, fechando ciclos. Da mesma forma, você quer participar da vida que você teve com seus filhos. Então, assim, escrever um legado é o que motiva muitas vezes as pessoas aí com 80 anos participar de maratonas. Então, é isso que faz a gente acordar cedo e buscar o lugar ao sol, é a escrita do legado. Sobre o estímulo que você me falou, que vai além da atividade física, vai muito além da atividade física. É importantíssimo, a atividade física, mas evitar hábitos nocivos. Fumar, bebida em excesso, há uma alíquota que dá para se beber com segurança. Não estou fazendo apologia, nem tenho conflito de interesse com nenhuma empresa aí e não bebo, mas assim, há uma segurança, bons hábitos de vida. De estimulação é incentivar o idoso a aprender alguma coisa nova. Ficar só em palavra cruzada, concordo com você, fica muito restrita a uma habilidade. Assista um filme, assista uma série, leia um livro, ouça músicas e cante as músicas, você está ativando várias áreas do cérebro. Então, assim, você tem que motivar e aprender coisas novas. Pessoal, tem pacientes que estão com 80 anos aprendendo teclado. Que bacana, né? Isso é uma coisa assim, que você não pode ter medo de aprender, se entregar.
Você pode não desejar ser um tecladista profissional, mas assim, dali se torna um hobby para você, e desse hobby você expande massa encefálica. O cérebro, como músculo, também ele pode crescer se bem estimulado. Então é isso. Que legal. E a pergunta do André, eu tô ficando com medo da resposta, mas assim, com que idade? Que idade marcar para você? A gente começa para você. Essa pergunta é a que eu mais gosto de responder, porque assim, se não vai pro pediatra, vai pro geriatra. Se não vai pro pediatra ou herbiatra, então é geriatra. Porque como eu e Tarsila, a gente acaba tendo a formação em clínica médica. Sim. Então assim, Tarsila, quando fala, não, Tarsila reumato, eu não olho Tarsila reumatologista, porque a gente trabalhou junto até na emergência médica. Para mim, Tarsila é uma clínica e que atua em reumatologia no ambulatório. Mas assim, o que for de emergência, se tiver um podcast de emergência, pode chamar Tarsila. Que a gente deu muito plantão no Hospital do Coração. Sim. Tem conflito de interesse, pode citar ou não? Não, tivemos São Lucas, no Então, próprio Onofre. Então, assim, o clínico, como vocês são cirurgiões de subáreas, mas vocês, numa necessidade, vão atuar também na cirurgia geral. Então, assim, eu vejo assim, muitas vezes eu pergunto para os residentes, vocês vão fazer o que de especialidade? Aí falam todas as especialidades menos geriatria. Eu digo, vocês sabem que de qualquer forma vocês vão atender idosos, né? Sendo geriatras ou não. Nem Então, me fale. Eu me lembro da minha época de cirurgião de sobreaviso da escala de sobreaviso do São Lucas, ainda tá. Era direto ali. Só a galera nonagenária. Ele agora não quer mais saber, não. Ele agora ele é rico só na bariátrica. Cirurgião pediátrico, porque não tá. Só Mas bariátrica tá agora. tendo idosos fazendo cirurgia bariátrica. Tem, sim. Tá aumentando cada vez mais. Tem. E você sabe que, inclusive, o CFM, na última resolução, na verdade, a ANS, na última resolução, eles extinguiram o limite superior para a realização da cirurgia bariátrica. Não tem mais. Até a resolução antes dessa atual. Depende das condições clínicas. Exatamente, existia um limite de 65 anos, era o máximo. E hoje não tem mais isso. Se a gente pensar, eu tiro fotos das minhas avós. Eu, bebezinha, minhas avós com 58, 60 e poucos, eram aquelas senhoras com vestido de viscose de floral, com cabelo branco. Hoje, as mulheres de 60 anos estão aí na academia, estão se cuidando, estão treinando. Eu acho essa resolução. Eu acho que essa questão de ampliar a idade para a cirurgia, os pacientes estão sobrevivendo mais às cirurgias. E você sabe que nisso aí teve até professor nosso da universidade, que tem mais de 70 anos, bem mais. Professor nosso com 78 anos, que foi submetido a uma gastrectomia vertical, está hoje aí. Mas isso que você falou é sensacional, porque eu acho que existem idosos e idosos, né? Do mesmo jeito que eu tenho pacientes que, por uma carga tabágica, né, fumaram a vida inteira e beberam, você olha assim, ele tem 65 anos, mas você acha que ele tem 75, 80. E tem também o inverso. Nós temos uma cirurgia específica na cabeça e pescoço, que são as laringectomias parciais, é quando a gente tira só uma parte da laringe. Essa é uma cirurgia que o paciente aspira muito, né? Porque a gente mexe com a sensibilidade do local. Então, uma condição primordial para esse paciente é que ele tenha um pulmão bom. Ele precisa tossir, porque que ele vai aspirar, eu sei que ele vai aspirar. Então, antigamente, existia um ponto de corte de idade. Só que a gente viu que não era um ponto de corte de idade que era justo, de né? condições clínicas Aí, que envolvem todo o investimento que ele fez até então. Se esse paciente é um paciente bom, tem um pulmão bom, ele tosse, ele tem performance, né? Perfeito. Então, ele é um paciente que, independente da idade dele, ele pode fazer. Eu lembrei de uma história da residência, assim, um dos primeiros ambulatórios de geriatria, tinha uma pilha de prontuários para a gente atender os pacientes, e muitos residentes... No prédio do ambulatório. No prédio maravilhoso. Gerado PAMB. O que é que acontece? Nessa pilha... Bem friozinho. O recém-chegado, ele era muito etarista. Etarismo é o preconceito com a idade. Sim. Então, o jovem médico, ele olhava ali e via... E quando eu tinha um professor, o Majalu, que tinha lá centenários, ele disse, pode ir nesse sem medo. Aí por que isso? O cara que chegou aos 100 anos, ele prova que ele tem uma genética privilegiada. Ele é um outlier, ele é fora da curva. Zona azul. Quando você chegava nesse cara, o cara tomava às vezes um comprimido para hipertensão. Então, você sabe que eu percebia muito isso quando eu atendia os pacientes na emergência, na urgência. Quando chegava para mim um paciente, tem um paciente com inflamação da vesícula, com a colecistite aguda, e o cara tem 86 anos. Eu digo, show de bola. Vamos lá. Você via lá, o cara às vezes não tinha nada, ou então tomava no máximo um antihipertensivo. Você operava o paciente, tirava ele daquela situação de urgência. Resolvido. No outro dia estava resolvido, ia para casa no dia seguinte, 0 bala, sem estresse.
É desse jeito. O racional que eu percebi depois foi exatamente esse. Ó, se o cidadão chegou até 80, 90, 100... A exposição acumulativa fator de risco. Agora, se chegasse um paciente 55, hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, a cirurgia ia ser mais difícil. Sem dúvida. Pela carga de Sem dúvida. doença. Tem muita interferência a questão da obesidade, né? Sim. Também, que ela piora o prognóstico geral de qualquer condição de saúde hoje. Não só osteoarticular, doença autoimune. Hoje a gente vê quanto maior a correlação entre obesidade e pior prognóstico em artrites crônicas, né? Câncer, e o idoso que chega com a massa muscular melhor, é menos sarcopênico, com menor teor de massa gorda, ele consegue ser um velhinho que deu certo. Chegar a 85 para a vesícula resolver inflamar, para fazer uma cirurgia, né? E essa correlação a gente vê. E é interessante, até você falou sobre a questão da obesidade, porque é um aspecto que eu abordo muito sobre a cirurgia bariátrica com meus pacientes. Inclusive, adoro e mando para todos os meus pacientes. Todos que é justamente essa questão. Marcelo, você não quer ver se ele tem problema de tireoide, não? Por favor. Não, você já recebe muito meus pacientes que eu fico... Os pacientes são maravilhosos, sabia? Mas os meus hiperpara eu mando tudo para você. Tá bom. Espero que estejam chegando. Que é exatamente essa questão da prevenção, da cirurgia como uma medida preventiva. Só abrindo esse parênteses aqui, a gente falou sobre isso no podcast que a gente fez com o Hércules. Uma medida de longevidade. E isso, exato. Porque assim, a ideia que as pessoas têm ainda hoje, muita gente tem, é que a cirurgia ela deve ser reservada somente para aquelas pessoas que atingiram graus extremos de obesidade. E aí você já vai atuar naquele paciente como você atua em qualquer doença avançada, com a menor chance de resolver. É aquela situação que eu falo, você pega uma pessoa que tem uma obesidade de grau extremo, essa pessoa vai ser operada, ela vai ter um excelente resultado, mas tem uma chance ainda de, mesmo com um excelente resultado, ela continuar com obesidade. E aí, quando você se depara com uma paciente ou com um paciente jovem que tem um grau de obesidade moderado, o cara chega para você já tendo feito diversos tratamentos e diz, e agora? Eu digo, agora é operar. Mas já. Considerando o que a gente tem de eficácia e de segurança das operações que a gente faz, não tem razão para eu não oferecer a cirurgia numa situação dessa. Aí entra naquilo que você falou. Eu tenho uma chance muito maior de ter uma obesidade controlada com auxílio da cirurgia de forma eficaz e com isso eu, de repente, aumentar muito a chance de abortar a progressão dessas condições que você falou. Questão de doenças autoimunes, problemas osteoarticulares, câncer e outras situações que aumento de risco cardiovascular. E a longevidade. E a longevidade. Como uma vez eu vi em algum lugar. Você conhece algum obeso de 85, 90 anos? É muito raro. Mas há um racional que une a gente aqui, existe uma palavra que todos nós temos medo, chama-se interleucinas. Resposta inflamatória. A obesidade leva a uma resposta inflamatória. O inflammaging leva às demências. A inflamação leva à piora dos quadros autoimunes. E doença cardiovascular. Sim. Então é melhor você apagar um incêndio no começo Sim, do sem que depois dúvida. que ele se alastra. Então, Quanto antes você atua, então, mais a abordagem precocemente. da obesidade também é uma medida para um envelhecimento de sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Sem a menor A obesidade sarcopênica. Às vezes a gente tinha aquela imagem de que o idoso magrinho, franzino, era o idoso que teria mais complicações. Hoje a gente vê que a obesidade sarcopênica, que é aquela muito É a pior situação. que acha que você não, ele não é magro, vai lá, calcula simploriamente o IMC e acha que tá tudo bem. Que quando não você vai- reflete composição corporal de jeito nenhum, né? A gente Principalmente sabe. no idoso, de Pois forma nenhuma, uma coisa assim elementar, um rastreio rápido. E a gente vê que o obeso sarcopênico ele tem desfecho muito pior do que aquele idoso mais magrinho, que às vezes também está num risco nutricional, mas que ele sobrevive mais do que o obeso sarcopênico. E aí idoso. você faz, às vezes, uma dinamometria, alguma Sim. coisa, teste de sentar e levantar da cadeira e vê que ele tem um desempenho muito melhor. Juliano, isso inclusive do ponto de vista de complicação cirúrgica. Você Sim. vê que os pacientes que têm esse perfil, eles têm um risco muito maior de complicar do que aqueles que são mais jovens e têm uma tendência de ter mais massa muscular, né? Então é muito... Por isso que a gente procura atuar de uma maneira precocemente. muito, né? muito prática, muito simples no consultório. Eu tenho mania de olhar determinadas até posições, assim. Então, o paciente senta, se ele for levantar, usou o bracinho aqui, ele já levantou assim, eu já faço, lá vem problema para mim. A forma como ele anda também. Eu tenho mania de pegar os pacientes na recepção.
Eu não chamo no consultório, eu vou andando. Você já avalia desde a marcha. Isso, então eu vejo, normalmente, eu o vejo levantar na recepção. A depender de onde ele estiver, ele tem que ainda fazer alguns desvios de alguma cadeira, de alguma coisa. Então, eu já olho isso também. Como isso é rico, né? Demais. Você olhar demais. para o paciente, quando ele entra no meu consultório, você já pode ter tanta informação. E olha que eu atendo de criança a idoso. Então, até a criança, da maneira como ela entra, como ela me olha, como ela me cumprimenta, como ela me recebe, eu já vejo de uma maneira diferente. E o idoso eu já olho com esse outro olho, né? Como ele levantou, como ele desviou dos obstáculos, como ele andou no corredor, como ele sentou, como ele ficou, a postura dele. Então, assim, às vezes eu vou fazer uma ressecção de uma lesão pequena, com uma sedação, e aí eu preciso, na verdade, conversar e saber um pouco do cognitivo pelo que eu já falei antes, né? Mas algumas vezes a cirurgia é um pouco maior. Então, eu preciso me preparar. E muitas vezes, nesse preparo, quando eu vou pedir pré-operatório, eu já falo, olha, o ideal aqui, nesse momento, é que você comece a fazer uma musculação para você entrar melhor nessa cirurgia, nesse tratamento. Tratamento de reabilitação pré-operatória. Melhor. Isso é uma abordagem na prática cirúrgica moderna. Isso aí não tem o que discutir. É o que eu percebo. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, é o que a gente faz com frequência nesses nossos pacientes, eles têm uma tendência de ter recuperações pós-operatórias muito mais rápidas quando eles têm esse hábito de praticar atividade física. E uma coisa que eu até pego o gancho aí, André, eu acho que os hospitais deveriam investir em unidades de fisioterapia mais agressivas do que a gente tem. Aquela coisa assim, não, pro geriatra, o fisioterapeuta é um pilar. Era isso que eu ia perguntar. Obviamente que vocês, como lidam com essa população, vocês contam com outros profissionais. Quem é que mais participa com vocês aí dessa abordagem multidisciplinar? Eu não estou falando de outras especialidades médicas, porque isso é óbvio. A gente sabe que vocês têm muito contato com neurologista, com cirurgião, com oftalmo, com cardiologista, com pneumo, enfim. São áreas que dialogam com todas as outras da medicina. Mas assim, quando você fala de outras áreas da saúde, quais são os profissionais que estão mais frequentemente do lado de vocês? Quais são... Equipe multiprofissional. Multiprofissional, exatamente. Qual o diferencial que esse pessoal tem na abordagem desses pacientes? Como é que vocês colocam isso aí? Tarsila vai começar aí que... Eu vou ter que citar todos, tá entendendo? Porque todos atuam no idoso. Fala mais aí na reumatologia. A reumatologia aborda doenças multissistêmicas, né? Eu costumo dizer, eu nunca trabalho sozinha. Então, eu sempre preciso... E acho que os resultados são muito melhores, a entrega é muito melhor para o paciente quando eu tenho uma equipe, né? Então, assim, na minha esfera de cuidado habitual, eu costumo sempre lançar mão de um bom fisioterapeuta, de um bom profissional de educação física, de um nutricionista que tenha uma abordagem baseada em evidências, sem firula, sem aquele monte de coisa desnecessária, mas que seja objetivo nas necessidades daquele paciente. Muitas vezes um bom psicólogo. Por quê? Porque as doenças que eu trato, a grande maioria delas, se não todas, são incuráveis. Mas uma doença que não tem cura não quer dizer que é uma doença que não tenha controle. Então, para o paciente lidar com doenças que são crônicas e que eu não falo em cura, eu falo em remissão, muitas vezes um suporte psicológico é muito importante e às vezes também psiquiátrico. Perfeito. Mas sozinha eu não consigo trabalhar e eu não costumo trabalhar dessa forma, porque nós precisamos uns dos outros muitas vezes. Eu trazendo um pouco aí desses profissionais de Tarsila e remetendo à questão da demência, um grupo que eu também atuo bastante é com a fonoaudiologia, que atua na parte de disfagia, e também TO, terapia ocupacional. Muitas vezes o pessoal acha que terapia ocupacional é só uma coisa lúdica. É altamente técnica para adaptar a vida daquele paciente. Assim, eu vejo terapia ocupacional fazer cada milagre na rotina do idoso. Verdade. Que assim, muitas vezes, até os quadros, muitas vezes o idoso com demência tem agitação. Quando ele tem aquela rotina organizada, estabelecida, ele melhora o comportamento e a gente tira remédio. Então, assim, eu acho que tem especialidade, todas precisam da equipe multi, mas a minha não sobrevive sem a de Tarsila. Eu acredito que, inclusive, você ter o contato com esses profissionais, na verdade, colocar o seu paciente em contato com esses profissionais de forma precoce. Sim. Acho que essa atuação, por exemplo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do nutricionista, ela tem uma ação preventiva. Antes de você se deparar, né, Tata, com algum problema que você identifique naquele paciente, você já mandar para prevenção daquilo ali. E é uma coisa que eu ia perguntar para vocês, na verdade é uma questão que está muito relacionada à minha área, porque a gente
enfrenta alguns desafios nesse sentido, e eu queria saber, assim, com relação a essas questões nutricionais, principalmente, o que é que vocês mais percebem de desafios que essa população enfrenta? Porque a gente sabe que, às vezes, a família pode atrapalhar um pouquinho nesse sentido, né? Colocar aquela pessoa que está na melhor idade para seguir aquelas crenças alimentares da família. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês enxergam a abordagem que o profissional da nutrição faz, o próprio nutrólogo pode fazer? Como é que seria isso aí? A principal dificuldade que eu encontro do aspecto nutricional é a baixa ingestão proteica. Porque o idoso, ele é mais monótono para se alimentar. Então, muitas vezes, ele tem aquelas crenças alimentares de comer, e ele fica cada vez mais seletivo, mais restrito para a alimentação. E o consumo de proteínas na população geral já é baixo, principalmente nós mulheres. A gente muitas vezes não consegue atingir a meta proteica. No envelhecimento, isso piora astronomicamente. Então, para mim, é o principal calcanhar de Aquiles, é garantir que aquele idoso tenha a matéria-prima que ele vai precisar para melhorar muitas das condições reumatológicas, que é ganhar massa muscular. Pois é. E assim, a minha resposta é a proteína, e assim, o carboidrato geralmente ele tem um custo mais barato, é mais acessível. É mais acessível. Mais acessível. E palatável também. Palatável e facilidade de mastigação. Muitas vezes assim. Era nesse ponto que eu estava. Era esse ponto que eu estava imaginando quando o Tata falou da questão da ingestão da proteína. Porque carne, frango é muito difícil para essa população mastigar. Desmotilidade que a gente tem é um processo que pode ser natural da senescência, você perdeu um pouco do peristaltismo. Então, assim, é desafiador. E o paladar também, né? A questão do paladar, da digestão, que muitas vezes você tem um pouco de sobrecarga quando você vai digerir proteína em comparação com carboidrato. Então, eu vejo que o maior desafio é isso. E o curioso que eu digo assim, eles chegam muitas vezes perguntando, eu quero um suplemento vitamínico. Aí eu começo a brincar. Você come arroz? Como? Você come feijão? Como? Você come carne? Como? Você come frango? Você come peixe e verdura? Como? Eu acho que não está faltando nada. Muitas vezes pode faltar, claro, se você tem um paciente operado que tem uma deficiência de B12, às vezes ácido fólico, então vitamina D, mas assim, às vezes acha que dentro de um frasco está a solução. É a medicalização de Perfeito. tudo, porque a gente quer uma solução rápida, um comprimido, que é uma pílula. indolor e que dê menos trabalho para a gente. Então, você vê uma pessoa que conseguiu mudar estilo de vida, isso eu vejo muito no consultório. Ou que perdeu peso, que ganhou massa, tomou o quê? A primeira coisa, está tomando o quê para ficar assim? Né? Tá tomando algum suplemento, que a gente sabe muitas vezes que não é suplemento, e não faz o básico. Vocês três falaram de coisas separadas que eu conectei, que eu acho muito interessante. Você falou sobre parar medicações, você falou sobre a facilidade, você falou sobre a família, né? E uma coisa que a gente encara muito, que eu vejo isso tanto com crianças quanto com idosos, a participação da família é muito importante. E a depender da maneira como você cuida, às vezes você facilita a sua vida como cuidador, mas você acaba num cuidado prejudicando o idoso. Cuidado. E aí isso vale também para as crianças, né? Às vezes é mais fácil você deixar a criança no sofá vendo televisão do que brigar com ela para poder fazer alguma outra coisa. Com o idoso funciona mais ou menos da mesma maneira. Então eu já vi às vezes, muitas vezes, né, chegar no consultório e falar assim: "Ah, doutor, eu fui naquele doutor, mas aquele doutor tirou a medicação e não passou dela dormir". E aí é muito pior. Então assim, você vê que para o doutor tirar aquela medicação, ele está ali tentando fazer um teste para ver se aquele paciente realmente consegue ficar sem aquela medicação, que seria muito melhor. Muito. Mas olha como a interpretação já foi diferente. Muito provavelmente, aquele idoso teve uma insônia, aquele idoso teve algum tipo de agitação, alguma coisa que o incomodou, e para lidar com isso é mais difícil, né? Então, ainda é uma coisa que a gente precisa... trabalhar a população. Isso, porque educar, muitas era a vezes palavra o certa. paciente precisa não é de uma prescrição, Isso. é de uma desprescrição. Isso. Que é o que a geriatria faz com muita maestria. Mas não vai passar nada, né? Mas E na verdade, Mas esse é o problema, porque o paciente, às vezes há aquela expectativa de que ele vá para tomar mais alguma coisa, para fazer mais alguma coisa. Mas aí eu vou para a arte porque facilita, né? das ciências econômicas. Eu vejo o preço do medicamento que eu estou tirando, multiplico por 12, digo, quanto é que você vai economizar em um ano se você não tomar esse Arrasou, Tem que gostei. usar Esse essas argumento- jogadas. esse argumento- Esse argumento de autoridade. Farmacoeconomia. Gostei, Tem que fazer. gostei. Claro, racional. E assim, a técnica de tirar ela é muito mais complexa que passar. Sim. A gente é treinado a passar. Uhum. A gente é treinado para saber quando usar. É. E a sabedoria muitas vezes está em saber quando não usar Perfeito. ou quando parar de usar. Perfeito. Quantos pacientes a gente atende? Eu acho que tanto eu quanto você
com o uso de benzodiazepínicos, aí há milhões, Nossa. inibidor de bomba de prótons, que está associado também a quadros demenciais, né? Às vezes aquela polifarmácia subdose de um monte de coisa, isso acontece muito com dor crônica. Paciente vem para mim, doutora, eu tomo esse remédio há 10 anos e não funcionou. Pregabalina 75 Então, miligramas. assim, dipirona 300, cafeína 50, carisoprodol. Aquilo que já vem pronto. Que um comprimido de dipirona 1 grama resolveria a Aí vida. toma pregabalina 75, gabapentina 300 2 vezes por dia, E não duloxetina 30, subdose de uma penca de coisa e o cuidador louco porque gastou toda a aposentadoria do idoso e ninguém organizou aquilo ali. Né? Então, entender que muitas vezes desprescrever e saber usar melhor os medicamentos que a gente tem no arsenal, já cheguei para pegar paciente de 9 medicamentos analgésicos. Ixi, Maria. 9. Subdose. E tudo em subdose. Inclusive, é uma coisa que eu falo, né? Às vezes eles chegam reclamando e eu falo, dá muito mais trabalho você tentar tirar e raciocinar nesse sentido do que você prescrever. Às vezes, você prescrever, você tem menos trabalho. Você discute menos, você explica menos, você gasta menos tempo. E às vezes o cuidador acha que você que é o médico ruim, né? Não é engraçado. Né? Falando Ainda mais hoje. nessa questão de custo, eu lembrei dos... E acho que você deve lidar muito com isso lá na Previdência Social, que é a questão dos desafios dessa área que os pacientes idosos têm. A gente sabe hoje que tem... Eu não sei bem a estatística, vocês devem saber mais do que eu, mas de que existe um percentual significativo da população idosa do nosso país que está à frente das famílias. Então, naquela situação em que... São os provedores, São às os vezes provedores. de filhos, de Exatamente. netos. Eles já estariam naquela fase em que, teoricamente, deviam estar tirando o pé do acelerador, botando um pouquinho do pé no freio, mas não. Eles estão, às vezes, até trabalhando para prover a família. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como é que você vê isso na sua área, porque eu sei que muito dessa provisão que eles dão para a família vem do que você faz, vem da Previdência, né? Do benefício previdenciário, exatamente. E muitas vezes a grande dificuldade da gente é que a gente não fala em paciente, a gente fala no segurado. Segurado, né? exato. Já que o INSS é uma instituição de caráter contributivo, você tem que se vincular e contribuir para que você tenha um direito. E muitas vezes a população acredita que a Previdência é como se fosse um título de capitalização. Eu estou ali contribuindo, mas eu chego a uma idade, eu tenho o direito de entrar no benefício porque eu nunca entrei. Não é assim. A gente sabe que o raciocínio geral do benefício previdenciário, desde quando ele foi criado, com as antigas caixas de assistência de classes específicas, é de você ter uma reserva para ajudar aqueles que, porventura, em algum momento de suas vidas, se tornam incapazes para o trabalho. Então, tirar muito dessa cabeça das pessoas que elas conseguem usar o benefício como uma fonte de renda. Isso aí é uma dificuldade enorme e que muitas vezes aquele paciente, aquele segurado vem ali, não porque ele está doente, mas porque ele precisa complementar a renda. Ele já tem 55, 60 e poucos anos e ele trabalha, mas ele tem a capacidade laboral reduzida porque tem uma série de comorbidades ali, mas ele quer uma forma de dizer, pelo menos eu tenho alguma coisa aqui de benefício para poder continuar trabalhando porque eu tenho contas a pagar. Eu não consigo viver só com o que eu recebo do meu trabalho. E muitas vezes para sustentar vícios, parentes que fazem empréstimos no nome deles. É muito difícil essa situação previdenciária. A nossa população ainda é muito pouco instruída Mas isso é muito sobre comum, né? como se preparar para envelhecer. Isso também no sentido financeiro. O músculo, a gente tem que trabalhar o ganho de massa muscular como uma previdência de músculos. Sim. Que eu vou usufruir naquele momento em que for mais difícil para mim manter um ritmo que me permita ter uma massa muscular adequada. Você poupa o dinheiro da Previdência para que um dia, se Deus quiser, você não vai precisar na sua vida produtiva, mas se precisar, está ali, mas que no seu envelhecimento você tenha direito a ter um pouquinho de tranquilidade na sua aposentadoria. Mas esse pensamento ele é tão forte que eu trabalho muito no SUS, né? Então, às vezes, o paciente chega com um problema que às vezes nem é um problema tão grande assim, um problema que não... O problema é mais social. Isso, não caberia. Ele já vem perguntando do benefício antes de perguntar até qual é o tratamento dele, assim. Isso. Então, é já hoje cultural mesmo, exatamente como você falou. Se eu atendi uma paciente jovem, requerendo um benefício assistencial por uma tendinopatia de ombros. O benefício não seria concedido porque a natureza do benefício social é diferente, mas ela estava com artrite monstruosa de mão. Punho, metacarpo falangiana.
Eu conversando, olha, e ela só falava do ombro, sabe? E a mão gritando ali. E olha, o ombro e tal, esse aqui é o menor dos seus problemas, esse problema do ombro, ele não é uma coisa que vai lhe limitar, mas essa mão precisa de avaliação. Quer dizer que eu não vou ter meu benefício por conta do ombro? A prioridade é essa, né? E você tem vontade de chorar, assim, porque, poxa, eu tô tentando lhe ajudar. Eu acho que o desafio futuro é esse lar transgeracional, né? Que você tem três gerações ali, avô, filho e neto, e que, assim, a gente tá perdendo um pouco da resiliência. Eu acho que tem que ter um podcast aí sobre a resiliência e a medicalização do sofrimento, né? Que, assim, a gente sabe que construir uma carreira, construir uma vida é difícil, requer um sofrimento enorme e tempo. E eu percebo que na nova geração, vou falar até dos médicos, que é a área da gente, o médico está perdendo um pouco dessa resiliência de ter que passar por etapas. É, verdade. Acho que isso é um tópico aí, foge um pouco da gente. Mas seria médico... um outro tópico, com muita coisa para falar. Mas isso, eu acho que esse assunto, ele passa permeia tudo da nossa sociedade hoje. Acho que, na verdade, a gente está perdendo isso como um conjunto. Não sei se é porque a gente está lidando com... A gente até comentou sobre isso, acho que no último podcast nosso com as meninas, em que tudo está caminhando muito rápido na nossa sociedade. As respostas são muito rápidas, o acesso à informação é muito rápido. Então, assim, as pessoas perderam essa paciência para poder atingir os objetivos. Para poder se submeter aos processos e a terceirização da responsabilidade. Eu estou assim, envelheci porque eu trabalhei muito. Eu carreguei muito peso. Não, você está assim porque você envelheceu e não se cuidou. Exatamente. E eles ficam possessos quando a gente, de repente, diz isso. Por isso que, às vezes, até eu evito de emitir uma opinião durante uma atividade. Porque, às vezes, ele não quer saber que ele é responsável por aquela situação que está acontecendo com ele naquele momento. Ai, porque eu peguei muito peso na minha vida, porque eu andava 5 quilômetros para ir para a escola. Não, meu amor, isso foi bom para você. Foi. Eu estou velho, estou doente porque eu trabalhei. Não, o nosso corpo é uma máquina perfeita, desde que preparada para fazer o que se propõe a fazer. Você vai querer que um estivador no porto seja uma pessoa com a massa muscular boa 2x2 ou um franzino de 40 quilos? Quem vai desempenhar melhor a atividade? O franzino vai sofrer, porque o corpo dele não está preparado para aquilo. E as consequências vêm para frente. Mas as pessoas querem trazer um culpado, que nunca será eles, nunca. Perfeito. A gente... reconhecer a culpa em qualquer situação que seja, dói um pouquinho, responsabilidade. Né? A gente tem é verdade. A geração atual, ela não consegue ter autorresponsabilidade em muitas situações. E isso eu vejo todos os dias no meu trabalho. Muito de autoconhecimento, né? A gente tem que saber quem somos nós e por que a gente está fazendo aquilo. Isso aí, às vezes, é meio doloroso para essa turma. Crescer dói, mas é importante, né? Perfeito. Eu queria, só para a gente terminar, a gente está caminhando aí para uma hora quase, né, de podcast, que recomendação vocês dariam para aquela pessoa que está chegando na idade jovem, aí tem seus 20 anos, para que ela possa chegar, porque é isso que eu falo com os meus pacientes no consultório, né? Eu digo, minha proposta de lhe operar aqui é para que você, quando tiver com seus 60 anos, você não esteja com essa condição se manifestando. Então, que recomendação vocês dariam para essa população para que ela chegasse na melhor idade, que eu acho que tem tudo para ser, com saúde, com autonomia, com, enfim, liberdade, que é o que a gente quer para os nossos pacientes que estão nessa fase da vida? Eu acho assim que o sucesso do envelhecimento é uma soma de bons hábitos. Você tem que investir em bons hábitos. E eu digo isso sempre no consultório. O custo de bons hábitos sai mais barato que o custo de medicamentos e tratamentos. Então, assim, você fala, mas uma academia é cara, um personal é caro. A gente sabe que não existe nada barato. Um alimento fresco é caro. Mas a caixa de medicamento, quando você vai somar, é muito mais caro do que ter bons hábitos. Então, assim, é persistência em bons hábitos desde sempre. Desde que saiu do útero. Tem que ter uma persistência em bons hábitos. Mas isso é verdade. A gente que é pai, né, a gente sabe que as coisas começam a se construir realmente
Ah, e a fase, minha na gaveta, infância, Juliana, né? a minha gaveta, Não, Juliana. sua gaveta é lúdica. Ela é Isso, gaveta obrigada. de acolhimento. Ela é para situações especiais. Obrigada. Fazer o básico bem feito. É. Muitas vezes a gente quer a fórmula mágica, a cirurgia mágica da estética, né? Que hoje tem aquela abdômen para ficar com todas as linhas, tudo muito definido. Você já sai tanquinho, né, da cirurgia? Não é, menina, parece que fez assim 1 milhão de abdominais. A gente quer o suplemento mágico, a fórmula mágica, o implante mágico, mas não faz o básico, não dorme bem. Isso é tão lugar comum que é até cansativo falar. Mas Como é tem que ser dito, Tatá. Tem que ser dito muitas vezes, é fazer Sem o dúvida. básico bem feito. Dormir que preste, se alimentar bem, se hidratar bem, cuidar dos relacionamentos interpessoais de quem entra na sua vida. Muitas vezes a gente não cuida disso e essa conta vem depois com estresse crônico, estresse baixa imunidade, aí vem outras doenças, né? Uma das doenças que eu cuido que tem uma influência absurda do estresse crônico é a psoríase, ou a artrite psoriásica que está ali naquele pacote. Então, cuidar de quem a gente deixa chegar perto da gente, se desfazer de relacionamentos que não vão nos trazer mais paz e felicidade, né? Cuidar da nossa vida familiar, da nossa vida espiritual, não tem segredo. É a gente fazer o básico bem feito. Perfeito, vocês dois são maravilhosos. Sensacional. Muito bom. Muito bem. Isso aí. Gi, Isso. eu comecei e você encerra. Vou encerrar agradecendo novamente. Muito obrigada, não só pela presença, pela amizade, pela parceria. Eu adorei. Muito feliz de tê-los aqui. E voltem sempre. Vamos pensar em outros assuntos Eu e já em tenho outros aqui uns momentos. 2, mas depois eu falo. Ótimo, Quero maravilha. vir de novo, adorei. Obrigada pelo convite e Na verdade, Tatá, por ter aceitado a gratidão- minha Maravilhoso, direta. a foi gratidão é maravilhoso. nossa. A gente agradece bastante vocês. É um tema assim palpitante mesmo, que interessa Falaríamos absolutamente horas a aqui pois sobre é. isso, Sim. com a certeza. todo mundo. Para mim é um prazer imenso ter você aqui. Meu calouro. Minha veterana. A gente já se conhece, já tem mais de 2024 anos, querido. 23 anos. Eu Ah, é, posso, você eu posso entrou em dizer que 2001. eles estão longe de mim? Assim, não posso não. Não é do seu tempo, não. 23 anos que a gente se conhece, é uma alegria muito grande ter Tatá por aqui e reencontrar a Juliana também, né? Isso aí. Nosso contemporâneo aí da Somos residência. mais ou menos da mesma É, época, acredito isso. eu, né? Sem dúvida, sem dúvida. Viu? E assim, vocês realmente vão voltar novamente para a gente poder destrinchar outros temas aí, que É. tem muita coisa para a gente falar. Muito obrigado, viu? Certamente. Vamos voltar Obrigada. sempre.